Muito bem, começamos mais uma vez o nosso estudo da noite de hoje, do dia de hoje, né, dia 13 de novembro de 2023, do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje a nossa sessão é de número 65. Estamos entrando agora no capítulo 16, que trata das predições conforme o Espiritismo. E vamos iniciar com os itens de 1 a 10 da teoria da presciência. Na verdade, toda a teoria da presciência, hoje nós pretendemos avançar bem aí, né? Nesse tópico, né? Presciência, somente para que a gente tenha aí uma, uma ideia melhor, relembrar, né, do que significa, é uma previsão, né? É uma previsão do futuro, é uma antecipação. Então, chama-se presciência ou presciência. Tudo bem, então vamos para outra aqui. Então, iniciamos com o item número 1. Teoria da presciência, ou previsão, o conhecimento do futuro, né? Como é possível o conhecimento do futuro? Essa é a pergunta que Kardec começa nos fazendo. Compreende-se como lógica a previsão dos acontecimentos que sejam a consequência do estado presente, mas não dos que não haja nenhuma referência, e ainda menos os que se atribuem ao acaso. Então, o momento presente está acontecendo tudo, né? O passado já aconteceu, então nós temos consciência de tudo isso, segundo essa colocação de Kardec. Agora, e a previsão dos acontecimentos que ainda vão acontecer, acontecimentos que ainda não chegaram até nós, né? Porque alguns podem achar que é simplesmente obra do acaso e pronto. As coisas futuras, diz-se, não existem. Elas ainda estão no nada. Então, não surgiram ainda, né? As coisas não acontecem. Essa é a teoria não espírita, tá? Ele está falando a respeito dessa é, assim, da previsão do futuro. Se o futuro ainda não aconteceu, como então saber que elas ocorrerão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, o que nos leva a concluir que se trata de um fenômeno para cuja explicação não se tem a chave, porque não há efeito sem causa. Então, diante de tantos acontecimentos, tantos exemplos de previsão do futuro, então, peraí, então vamos trabalhar melhor isso, vamos tentar conhecer isso aí. A gente não tem ainda esse conhecimento, mas vamos tentar esclarecer isso aí, né? Essa causa é que vamos tentar encontrar, e é ainda o Espiritismo, chave de tantos mistérios, que vai fornecê-la, e que mais ainda nos mostrará que o próprio fato das predições não foge às leis naturais. Então, essa é, é uma colocação de Kardec que ele fala, bom, se tem uma explicação, vamos encontrar. Ela existe, então vamos encontrar. Agora ele faz um exemplo bastante interessante. Depois a gente vai saber até de onde que saiu esse exemplo, para que a gente possa, assim, ter uma ideia, ilustrar aquilo que assim, uma comparação para que a gente possa melhor entender. Essa que é a verdade, né? Tomemos como comparação um exemplo entre as coisas comuns, que ajudará a fazer compreender o princípio que pretendemos desenvolver. Então, esse é o ponto que Kardec está falando. Vamos, então, comparar, fazer uma comparação, uma analogia. É o item número 2. Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e observando a vasta extensão da planície. Então, vamos imaginar uma pessoa, tem uma montanha, e ele está lá no topo, olhando toda aquela planície. Ele está tendo todo
assim, uma visão de onde ele está, porque ele está no alto, então ele vê tudo que está acontecendo ali, o que está passando naquele momento. Nessa situação, do jeito que ele está, no topo da montanha, o espaço de 1 légua, né, de 6 quilômetros, será pouca coisa, e ele poderá facilmente vislumbrar, de uma só olhada, todos os acidentes do terreno, desde o início até o fim da rota. Então, dali de onde ele está vendo cerca de 6 quilômetros, né? Até 6 quilômetros, ele está vendo tudo que tem lá. O terreno, a geografia, né? Então, ele, de uma vez só, não é uma olhada só, é numa única visão dele, ele está vendo tudo aquilo. Ele tem perfeita abrangência daquele campo visual dele, né? Onde está o campo visual, ele consegue enxergar tudo ali. O viajante que segue esse caminho pela primeira vez, então um cara está caminhando, ele nunca passou por ali, está caminhando a cavalo, uma carroça, o que seja, mas ele está, ou um carro, ele está saindo num ponto e indo para outro. Então, ali, essa pessoa está vendo tudo. O viajante, o caminhante, seja lá quem for, ele não tem conhecimento de tudo ali. Por quê? Porque é a primeira vez que ele está andando naquele lugar. Então, o viajante que segue esse caminho, pela primeira vez, sabe que andando chegará ao destino. É a única coisa que ele sabe. Ele vai caminhando e vai chegar lá. Eis aí uma simples previsão da consequência da sua caminhada. Então, se ele está num ponto e quer chegar no outro, ele vai caminhando e vai chegar lá. Então, ele já tem uma previsão. Então, essa é a previsão do caminhante. Ele pode até dizer o horário que vai chegar, calculando o tempo que ele leva para poder, assim, quantos quilômetros por hora ele caminha. Então, ele faz uma conta, sabe que tem tantos quilômetros, ele vai saber o horário que vai chegar. É uma previsão, tá? Então, ele está tendo uma presciência, de alguma forma, sim, né? Eis aí uma simples previsão da consequência da sua caminhada. Está caminhando, vai chegar lá. Mas os acidentes do terreno, a geografia, os buracos e elevações, tudo, as subidas e as descidas, os rios que ele vai ter, os pequenos rios que ele vai ter que atravessar, pequenos ou grandes, né? Os bosques a cruzar e os precipícios, tal, as árvores que ele vai passar, tal, e os precipícios onde possa cair, os ladrões que possam estar lá esperando por ele para roubar, né? As casas hospitaleiras onde ele poderá repousar, aqueles albergues, alguma coisa assim, que ele não tem essa previsão. Tudo isso é independente da sua pessoa. Então, para esse viajante, ele não sabe nada disso. Ele não conta com isso, não sabe, né? Não está informado disso. Porque é a primeira vez que ele está passando ali. É para ele desconhecido o futuro, porque sua visão não se estende além de um pequeno círculo que o envolve. Então, de onde ele está, à medida que ele caminha, é só aquele pedacinho em volta dele, aquele círculo em volta dele, onde o campo visual dele chega. Então, se tiver árvores entre ele e o restante que está depois disso, ele não vai enxergar esse restante, só vai enxergar até as árvores, né? Então, é isso que ele está falando. Em torno do pequeno círculo dele, ele consegue ter ciência daquilo. Fora daquilo, além daquilo, não tem. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que leva a percorrer o caminho, que é aquilo que nós falamos. Qual que é a velocidade da caminhada dele? Aí sabe quantos quilômetros tem, ele vai saber. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração se desvanece. Então, se tiver algum ponto de referência para ele, perdeu, não vai saber mais nada, né? Para o homem que está sobre a montanha, lembra que tinham com a pessoa lá de cima olhando, né? Ele está vendo o caminhante, aquela pessoa que vai cruzar ali, assim como tudo que ele vai ultrapassar. Porque dali ele tem uma visão privilegiada, ele está conseguindo ver.
né? Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que leva a percorrer o caminho. Tirar-lhe os pontos de referência e a duração se desvanece, desaparece. Para o homem que está sobre a montanha e que segue vendo o viajante, tudo isso é o presente. Então, a visão do caminhante não existe, porque tem alguma coisa na frente, então ele não tem uma visão do futuro. Já o homem da montanha, ele está vendo lá, ele vai passar aquele bosque, depois do bosque vai ter um rio, ele vai ter que passar esse rio, né, um riacho, depois tem um precipício, é muito perigoso, se ele escorregar, ele vai cair lá, e também, ao desviar do precipício, tem um grupo de pessoas que vão querer roubar ele. Então, da visão desse homem que está no topo da montanha, tudo isso já existe para ele. Ele já tem consciência disso. Então, esse exemplo que Kardec está dando, essa comparação, é justamente para que possa entender. Futuro é relativo. Para um, não existe. Ele não sabe. Para outros, ele sabe. Ele sabe que vem por aí. Ele sabe porque ele tem uma visão mais ampla daquilo, né? Do que vai acontecer. Suponhamos que esse homem desça ao pé do viajante e lhe diga: ó, a tal momento você vai encontrar tal coisa. Sereis atacado e socorrido. Então, ele está vendo ali que tem um grupo que, por causa do penhasco, ele vai ter que desviar, vai pegar, dar de cara com os assaltantes, né? Mas para ele não se preocupar que o seguro, a ajuda já está vindo, o socorro está vindo, porque daqui eu posso ver que existe um grupo de pessoas que está vindo e vão justamente passar onde você vai estar, possivelmente atacado, caído no chão, né? Então, suponhamos que esse homem desça ao pé do viajante e lhe diga: a tal momento ireis encontrar qual coisa? Sereis atacado e socorrido. Ele estará lhe prevendo o futuro. O futuro fica para o viajante, para o homem da montanha. Esse futuro é o presente. Aí que legal é isso aí, nessa comparação. E tem uma observação aqui que vale a pena a gente ver também, que é a observação do editor, né? 199. Mesmer, né? Anton Mesmer, diante dos fenômenos de presciência, né, de previsão do futuro, observados em suas experiências, de sonambulismo provocado, criou a figura de um homem observando de uma elevação, que poderia ver os caminhos futuros de um barco numa ribeira. Então, o que acontece? Sonambulismo provocado. Mesmer, Anton Mesmer, ele ficava, ele tinha essa técnica de levar as pessoas ao sonambulismo. O que é o sonambulismo? É um estado de emancipação do espírito, né, ou da alma, porque está encarnado, e aí ele se projeta, né, em lugares distantes, seja no futuro, até o passado é possível, enfim, ele consegue dar uma viajada, né, seja no tempo, seja no espaço. E ele comunica o que está acontecendo por intermédio do seu corpo físico. Então, o corpo físico dele, que nada mais é do que um instrumento, ele não desencarnou, nada, ele tá ligado ao corpo, mas não com a consciência de quem está encarnado. No estado sonambúlico ou de crise, ele projeta, ele tem ele vive a vida do espírito naquele momento. Então, ele pode ter projeções, ele se projetar no tempo e no espaço, né? E aí ele descreve o que ele está vendo, tudo através da fala do espírito, desculpa, do corpo dele. Então, o corpo dele fala, transmite, que estão ligados, né? Eles estão, a alma
desse encarnado ela está emancipada, ela está desvinculada do corpo, mas sem perder essa ligação que mantém o corpo vivo. Se romper essa ligação, é um desencarne, é outra coisa. Mas então, nessa crise sonambúlica, né, encaminhada, assim, né, provocada, a pessoa, esse paciente, então ele consegue falar sobre futuro. Então, é esse o exemplo que Mesmer, quer dizer, Kardec utiliza de Mesmer. Aí vai, Kardec fala, ele percebe no mesmo golpe de vista, uma mesma olhada, assim, né, o espaço já percorrido pelo barco, que é um exemplo que Mesmer deu, né? Então ele fala, ele vê o espaço já percorrido pelo barco e aquele que ainda vai percorrer. O homem, estando pelo senso íntimo, né, pelo seu entendimento, pela sua consciência, em contato com toda a natureza, encontra-se sempre colocado de modo a sentir o encadeamento das causas e dos efeitos. Então, nessa condição, ele consegue ver tudo como o homem na montanha, que vê o todo, o que vai acontecer à medida que vai passando o tempo. Então, ele consegue prever isso. Compreender-se-á de que ver o passado não é outra coisa do que sentir a causa pelo efeito, e que prever o futuro é sentir o efeito pela causa. Qualquer distância que possamos supor entre a primeira causa e o último efeito, no universo tudo está presente, e que o passado e o futuro são apenas diferentes relações das partes entre si. Então, isso aí está no livro na verdade, é do Paulo Henrique de Figueiredo, né? Que é de Franz Anton Mesmer. Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. É muito interessante esse livro. Ele conta a respeito, tem uma biografia de Mesmer, do que ele fez, quem ele foi, tudo, e mostra o quanto ele foi perseguido pela classe médica da época, que não aceitava ah, aquilo que ele colocava, né? As teorias dele. Então, Allan Kardec foi magnetizador e afirmou que a relação íntima das ciências espírita e do magnetismo animal permite considerá-las gêmeas, sem que uma se explica pela outra. Sendo que uma se explica pela outra. Então, nessa, ah, nessa teoria de Mesmer, né, que Kardec abraçou, por quê? Porque Kardec era magnetizador também, seguidor de Mesmer. Por 35 anos ele foi magnetizador, né? Ele foi estudioso disso e acreditava muito nisso. Tanto que os olhos dele foram curados, uma doença que tinha nos olhos, foram curadas por uma sonâmbula, né? E deu até a previsão de, se ele tomasse os passes, água fluidificada, em 3 meses ele estaria curado. Então ela já tinha essa visão, ela conseguia ver com 3 meses de antecedência e associar com ele e ver que ele se curou, né? E como ele realmente se curou. Se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e se entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno se produzir em uma escala maior. Então, se a gente se emancipar do nosso corpo, né, nós vamos poder ter essa visão que ele está falando. E mesmo ali, naquele local, né, onde tudo aconteceu, então aí pode prever, né, tudo. Bom, isso aqui é bastante interessante. Os espíritos desmaterializados, espíritos sem o corpo físico, são como o homem da montanha. Para eles,
o espaço e a duração desaparecem. Então, o espírito tem já aquilo que foi uma amostra do sonâmbulo, que ele saiu do corpo e conseguiu vislumbrar o tempo de uma forma diferente, né? Então, ele encarnado, ele no estado espiritual, assim, sem o corpo físico, ele consegue ter essa percepção, né? Então, os espíritos desmaterializados, como ele fala, né? Mas a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à sua pureza e à sua elevação na hierarquia espiritual. Eu queria aproveitar até colocar. Primeiro, vamos falar sobre isso aí, né? Assim, o quanto longe, né? O quão longe ele consegue se projetar, né? E o conhecimento, né? Através da sua visão espiritual, isso aí é proporcional à pureza dele, o caráter espiritual dele, a evolução espiritual dele. Quanto mais elevado na hierarquia, maior é a sua projeção, maior o seu, assim, o conhecimento do futuro, maior a sua presciência. Agora, o meu comentário. Imaginemos agora Jesus, que é o espírito mais puro que passou aqui na face da Terra. Então, um espírito evoluidíssimo, né, como nenhum que passou aqui. Então, imaginemos ele. Será que ele, como governador do mundo, já não tem uma previsão, uma visão do futuro do que vai acontecer? Nós estamos aqui sofrendo, querendo resolver tudo logo. Então, o mundo está de cabeça para baixo. Então, o que nós vamos fazer? Então, Jesus já tem perfeitamente o que está acontecendo, onde mexer exatamente para poder tornar esse o mundo efetivamente de regeneração. Então, ele tem esse conhecimento de como é que a humanidade está caminhando e, segundo ela está caminhando, para onde que ela vai, qual que é assim aquela o resultado do que nós estamos fazendo. Nossa, mas tá tanta coisa, tem guerras aí que são sangrentas, sanguinolentas, né? Então, será que isso aí, então, o que vai ser disso? Vai acabar, e todo mundo acabando com o meio ambiente, vai acabar o mundo, né? Jesus tem esse conhecimento. Se o mundo vai acabar ou não, se nós vamos progredir ou não. Então, ele certamente tem. E ele confia em nós, ele tem, assim, ele vê o nosso potencial, ele acredita na gente mais do que a gente próprio acredita. Então, ele sabe que esse mundo vai ter jeito. Se não, fechava as portas já, né? Então, nós estamos falando aqui agora, né, da hierarquia espiritual. Então, quanto mais puro, maior o conhecimento do futuro. Eles são relativamente aos espíritos inferiores, como o homem provido de um poderoso telescópio, ao qual daqueles que dispõem apenas dos olhos. Então, a comparação é isso que ele faz aqui. Um espírito inferior, ele é equivalente a um homem que não tem essa possibilidade de subir lá, ele não enxerga nada. Já para um espírito superior, esse homem é como se ele tivesse um telescópio, que ele pudesse ver tudo com profundidade, né? Então, entre esses últimos, né, a visão é circunscrita, né, que são aqueles espíritos inferiores, não apenas porque só podem dificilmente se distanciar do globo ao qual estão vinculados, ou ao qual são vinculados, mas porque a imperfeição do seu perispírito viola as coisas distantes, como o faz um nevoeiro para os olhos do corpo. Então, o perispírito, ó, de novo é o perispírito. O perispírito, ele não tem o poder
a autorização de entrar em outros mundos, né? Então, ele não consegue ver, não consegue ir mais adiante. Para ele, ele não tem essa visão do futuro. Se ele tivesse, ele ia ver assim a encrenca que ele está se entrando, né? Para se ele continuar fazendo a maldade dele, né? Mas não, ele não tem essa percepção do futuro. Ele tem a percepção dali, o que está circunscrito assim, na área onde ele está, né? Simplesmente isso. E então é o perispírito que não consegue atingir assim uma distância maior ou um futuro mais abrangente. Compreende-se, pois, que conforme o grau de perfeição, olha aí, ó, o grau de perfeição, até para a gente sublinhar isso aí, né, para poder ficar mais em destaque, vai depender do grau de perfeição dele. Um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, e até de diversos milhares de anos. Porque o que é um século em presença do infinito? Então, se o tempo, esse tempo infinito, fosse, é, fosse tão. Vai depender do espírito. Se o espírito é elevado, se o grau de perfeição que ele atingiu é, é elevado, então ele vai ter o poder de saber muito mais ao futuro. Porque, no fim das contas, o futuro é uma coisa só, junto com o presente e com o passado. Então, Jesus aposta na gente porque ele sabe que vai acontecer. Ele sabe que nós vamos triunfar. Nós estamos a caminho da felicidade. Por isso, não vamos nos desesperar perante o que está por aí acontecendo, né? Os acontecimentos nunca se desenrolam sucessivamente ante ele. Essa pessoa que tem né, é, que na verdade o espírito ele não acontece assim como aquele caminhante, né? Como os incidentes da rota do viajante. Ele vê simultaneamente o início e o fim do período. Então, o espírito puro vai chegando lá, vai se purificando, tal, depurando, aí chega num nível de espírito puro e ele tem o domínio sobre tudo, o domínio do ponto de vista assim de ver tudo, passado, presente, futuro. Então ele tem essa é, é resultado de uma conquista dele, né? Todos os acontecimentos que nesse período forem o futuro para o homem da Terra serão para ele o presente. Então, ele poderá nos dizer com firmeza que tal coisa acontecerá a tal época, porque ele vê essa coisa como um homem, como o homem da montanha vê o que aguarda o viajante em seu caminho. Se não o faz, é porque o conhecimento do futuro seria prejudicial ao homem, entravaria seu livre-arbítrio, paralisando-o no trabalho que deva cumprir para o seu progresso. Então, o espírito não pode interferir no livre-arbítrio dessa pessoa. Então, ele não pode ficar dizendo, ó, agora vai acontecer tal coisa, agora vai acontecer outra. Por isso que a previsão assim, do futuro vai depender muito da circunstância, e nós vamos ver um pouco mais adiante. Por que é permitido ver o futuro, né? E hoje a gente vê tanta gente correndo atrás de prever o futuro, cartomante, essas coisas todas, e muitas vezes está associado a espíritos que não têm essa evolução suficiente para poder prever de verdade o futuro. Então ele pode estar enganando, pode estar fazendo com que a pessoa tenha uma um comportamento equivocado perante o seu dia a dia, né? Perante assim, esperando o futuro,
acontecer, né? Esperando, mas assim, baseado nessa informação que provavelmente seja falsa, né? Ah, aqui. Se não o faz, se o espírito não prevê o futuro, né, é porque o conhecimento do futuro seria prejudicial ao homem, entravaria, né, o seu livre-arbítrio, paralisando-o no trabalho que deva cumprir para o seu progresso. Então, ele não pode ficar falando para a pessoa, fique tranquilo, o que vai acontecer no futuro é isso. E pronto, a pessoa deixa, já não toma decisões na vida. Ele fica sendo levado por esse espírito. Ele não usa o livre-arbítrio dele. O bem e o mal. Aqui. Trabalho livre-arbítrio paralisando no trabalho que deva cumprir para o seu progresso. O bem e o mal que o aguarda, mantendo-se desconhecidos, são para ele a prova. Então, é uma prova para ele. E ele vai ter que passar por aquilo, né? Ainda mais sem saber o que vai passar. Se uma faculdade, mesmo restrita, pode estar entre os atributos da criatura, a que grau de poder não haverá de se elevar no Criador que abrange o infinito? Então, a gente tem essa faculdade restrita, a gente enxerga pouco, né? E se a gente tem, se for um atributo, né, dessa pessoa, a pessoa tem essa capacidade, imagina que poder não tem o Criador, né? Para ele, o tempo não existe. Para ele, o Criador, para Deus, né? O tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? Então, é muito rápido, é um piscar de olhos. Porque quando se trata de infinito, em termos de tempo, né, não tem fim. Então, qualquer período de tempo que seja é pequeno perto do infinito. Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e certos acontecimentos devam resultar da sua cooperação, pode ser útil, em certos casos, que ele pressinta esses acontecimentos, a fim de preparar os caminhos e estar preparado para agir quando o momento chegar. Então, para algumas pessoas é dada essa capacidade, né, ou esse privilégio, né, de conhecer o futuro. Então, tem um porquê, tem um motivo, não é de graça, né? É por isso que Deus permite, por vezes, que um pedaço do véu, né, seja erguido, mas é sempre com um objetivo útil. Se não for útil, não vai ter a visão correta do que vai acontecer. E jamais para satisfazer uma vã curiosidade. O conhecimento, a presciência, não é para curiosidade. É algo sério, algo importante, que Deus permite que aconteça em situações excepcionais, porque Ele deseja que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, está nas leis dele isso. Essa missão pode ser, pois, ser dada não a todos os espíritos, uma vez que entre muitos, esses muitos, não conhecem melhor o futuro do que os homens, mas há alguns espíritos suficientemente adiantados para exercê-la. Então, essa capacidade, esse poder, vai para espíritos evoluídos, avançados, e não para atrasados, né? Porque isso não é para satisfazer a curiosidade da gente. Tem um fim útil. Por algum motivo a gente precisava. Imaginemos uma situação. Até isso tem bastante no livro
sob a égide do Cruzeiro. O espírito que escreve é Sophie. E não estou lembrado do médium agora, né? Mas é um livro muito interessante. E conta sobre... Não, desculpa, não é esse livro, não. É um outro do mesmo autor espiritual, chamado O Segundo Grande Elo, né? Que são histórias que ocorrem durante a Segunda Guerra Mundial, e a importância de algumas pessoas permanecerem vivas, ou algumas que precisavam desencarnar. Então, havia, por parte dos espíritos, um encaminhamento, proteção, ajuda, um monte de coisas que acontecem. Então, é muito interessante esse livro, e um deles, né, os espíritos, eles precisavam preservar a vida de uma determinada pessoa, porque no futuro ela seria um papa, e foi um papa muito importante, né? Isso acontece na Polônia durante a Segunda Guerra. Eram 6 pessoas que deveriam sair de um lugar e ir para outro, fizeram com que o sexto, que era a pessoa que precisava estar preservada, né, ela fizeram ele esquecer de uns documentos que ele precisaria levar, uns papéis. E aí, no meio do caminho, ele fala: poxa, eu esqueci os documentos, vou voltar lá. Era, na verdade, uma fala, né, que eles iam fazer, né, justamente contra os opressores, né, que eram os alemães. Então, ele esquece o documento e volta para o lugar de onde ele saiu. De lá, ele escuta 5 tiros, que era a execução das 5 pessoas. Aí ele desejava passar pelo bosque onde os 5 passaram. Aí um espírito se apresentou a ele e fala: não vá, porque vai ser o sexto estampido, ou seja, eles vão te encontrar e vão te matar. E ele não podia morrer, né? Então é isso. Os espíritos tinham conhecimento. Então, naquele planejamento de ajuda, eles falaram: esse tem que ser preservado, porque já sabia o futuro, sabia o que ia acontecer. Então, antes deles saírem daquele abrigo, daquele local onde eles estavam, os 6, os espíritos já sabiam de antemão o que ia acontecer. Então, depende da finalidade, se é útil, então esse conhecimento pode ser dado para que a pessoa não tome a, a, a iniciativa de ir, ou tome um outro rumo, né? Então, aquele espírito que falou não vá, ele já sabia o que ia acontecer, caso fosse, porque ele vê o todo, né? Ora, é de notar que tais tipos de revelação são sempre feitos espontaneamente e jamais, ou muito raramente, em resposta a um pedido direto, na verdade, né? A um pedido direto. Essa missão pode igualmente ser confiada a certos homens, da seguinte maneira: aquele a quem é confiado o encargo de revelar uma coisa oculta pode receber sobre esse fato a inspiração dos espíritos, que sabem do que se trata. E então ele a transmite maquinalmente, sem compreender o que faz. Então ele recebeu a intuição, né, para não fazer ou fazer determinadas coisas, para que mudasse o rumo, o destino dele, né? Sabe-se, por outro lado, que, seja durante o sono, seja no estado de vigília, acordado, né, seja dormindo acordado, ainda nos êxtases da dupla visão, que é o sonambulismo, a alma se libera e possui um grau maior ou menor de faculdades equivalentes às do espírito livre. Então, é como se ele tivesse desencarnado e tivesse o conhecimento suficiente para poder enxergar todo o panorama, que é o presente, né? Se for um espírito avançado, se tiver, sobretudo,
como as profecias recebido uma missão especial com essa finalidade, ele flui, ele frui. Flui é usufruir, tá? Não é flui de fluxo, né? Então, ele frui nos momentos de emancipação da alma, a faculdade de abranger por ele próprio um período mais ou menos extenso e ver como atuais os acontecimentos desse período. Quantos de nós já não tivemos casos de pessoas que falaram: nossa, eu tive uma visão, ou eu sonhei com tal coisa, tal, passa um tempo e acontece, né? Então, ele teve essa visão, teve e falou, teve isso e falou com alguém porque precisava ser anunciado isso com antecipação. Então, as pessoas podem assim, se proteger para que não tenha mais, para que não tenha esse tipo de, é, enfim, que seja evitado alguma coisa para ele, né? Pode então revelá-los ao mesmo instante ou conservá-los na memória até despertar, que são aquelas pessoas que dormem, né? Sonham, tal, ou veem, tem uma visão, tal, e quando desperta lembra daquilo que fez, né? Daquilo que sonhou, né? Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, ele perderá a lembrança ou só restará uma vaga intuição, o suficiente para guiá-lo instintivamente. Então, ainda que ele não veja com toda a perfeição, ele pode é, fazer isso depois ao despertar. E aqui tem uma nota também do editor, que diz o seguinte: no estado sonambúlico, que é aquele que a gente falou que o Mesmer fazia, né? Franz Anton Mesmer. Então, quando levava a pessoa para o estado sonambúlico e ela ia ou iria, né? Ou vai para lugares distantes ou ter maior conhecimento, né? No estado sonambúlico, por exemplo, o indivíduo pode descrever o que percebe fora do corpo, no mesmo instante que isso ocorre. Mas, se for por meio do sono, o fará com despertar de memória. Então, vai se lembrar disso aí, né? Voltando lá para a nossa página, né? É assim que se vê essa faculdade se desenvolver providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maior parte das seitas perseguidas tiveram numerosos videntes. Então, havia isso já, né? Então, um exemplo foi quando José do Egito, o rei, né, o rei, na verdade, o faraó, ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas, não, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele procurou em todo lá a extensão, lá por todo o Egito, quem que podia assim explicar o que estava acontecendo com aquele sonho. E aí chegaram até José. E ele falou assim: eu sei como interpretar esse sonho. Aí ele interpreta da seguinte maneira: durante 7 anos vai haver muita fartura e depois disso vai ter 7 anos de muita fome, de falta de comida. Aí o que fez o faraó? Juntou muita comida, né? Os cereais, na verdade, né? Então ele, para que pudesse depois distribuir aos poucos, fez um estoque, né? Na verdade, para o que viria depois. Então, o rei teve uma visão, né? Mas quando voltou, ele não sabia interpretar. E aí José interpretou. Mas aqui o caso em questão é o rei, o faraó, né? É ainda assim que se vê grandes capitães marcharem resolutamente ao inimigo com a certeza de vitória. Homens de gênio, como Cristóvão Colombo, por exemplo, perseguiram um alvo prevendo, por assim dizer,
o momento em que eles o atinjam. Então, até o momento da chegada. Eles falam, não, vamos lá que nós vamos chegar nesse lugar. Nós vamos chegar em tal lugar que não necessariamente a América, né? Porque eles faziam o caminho até as Índias para buscar, normalmente buscar temperos, né? E artigos, né? Para que depois fossem comercializar. É que viram esse alvo que não é desconhecido para seu espírito. Então, quando desmembrado do corpo, eles viam esses locais, essas situações, né? Vamos lá. O dom de predição não é, pois, mais sobrenatural do que uma porção de outros fenômenos. Repousa sobre a propriedade da alma e a lei da relação do mundo visível e do mundo invisível, que o Espiritismo vem fazer conhecido. Então, já não tem mais segredo, está aí, está desvendado o que acontece, né? Então, a predição não é nada sobrenatural, é um fenômeno tanto quanto o outro que pode ser explicado, né? E, no entanto, isso foi muito perseguido, né? Já lemos aí que o Espiritismo vem fazer conhecido. Mas como admitir a existência de um mundo invisível se não se admitir a alma ou se não se admitir nenhuma individualidade após a morte? É verdade, né? Como é que nós vamos aceitar alguém vendo o futuro se a gente não admite a, a, a sobrevivência do espírito sem o corpo, né? A alma sem o corpo, na verdade. Então, como é que pode isso, né? Tem gente que não admite. Então, vai ficar difícil. O incrédulo que nega a presciência é consequente para com ele próprio. Então, ele próprio, então tem consequências para ele, né? Agora, resta saber se é inconsequente com a lei da natureza. Isso é uma lei da natureza, né? A teoria da presciência não resolve, talvez, de uma maneira absoluta, todos os casos que possam apresentar a revelação do futuro. E não se pode, porém, desconvir que ela se coloca no princípio fundamental, né? Então, é, essa teoria, ela não explica tudo, não resolve tudo, né? Mas é importante lembrar que isso está dentro de princípios fundamentais. Então, não é uma coisa é uma coisa que dá para explicar, né? Se não se pode tudo explicar, é pela dificuldade para o homem de se situar nesse ponto de vista extraterrestre, ou seja, fora da Terra, desvinculado da Terra. Então, nós temos essa dificuldade mesmo. A gente enxerga tudo através dos olhos. Se não tem olhos, já não enxerga nada. Então, é assim que se pensa, né? Quando, na verdade, a gente tem, assim, muita dificuldade para poder compreender essas coisas, né? Por sua inferioridade, né, a inferioridade nossa, do homem, mesmo seu pensamento incessantemente restabelecido, na senda da vida material, é frequentemente impotente de se desligar do sol. De certo modo, certos homens são como jovens pássaros, onde as asas, muito tênues, não lhes permitem elevar-se no ar, ou como aqueles que a vista é bastante curta para ver ao longe, ou, enfim, como aqueles que faltam de um sentido para certas percepções. Essa é a situação nossa. Nós somos como esses passarinhos que não conseguem ir longe, ou então aqueles que não conseguem enxergar também tão longe. Para compreender as coisas espirituais, ou seja, para que se faça ideia precisa quanto a que fazemos de uma paisagem
que estivesse sob nossos olhos, falta-nos verdadeiramente um sentido. Exatamente como a um cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da visão sem o contato. Então é isso. Nós somos limitados. Nós não temos essa capacidade. A gente é como o cego, que a gente não consegue enxergar, né? Porque se o cego é isso, ele não tem a visão. É então somente pelo esforço de imaginação e com o auxílio de comparações tiradas nas coisas que nos sejam familiares que podemos chegar a essa compreensão. Então, por comparação com o que a gente já conhece, a gente pode chegar à conclusão, né? Desde que a pessoa seja racional. Entretanto, coisas materiais só podem dar ideias muito imperfeitas das coisas espirituais. Olha que interessante. As leis que regem a matéria não são as mesmas que regem o mundo espiritual, né? Razão pela qual não deveríamos tomar essas comparações ao pé da letra e crer, por exemplo, né, no caso em questão, sobre o alcance das faculdades perceptivas do espírito dependerem de sua elevação efetiva e que eles tenham necessidade de estar sob uma montanha ou acima das nuvens para abarcar o tempo e o espaço. Então, para que a gente possa entender, perceber tudo, nós temos que estar numa situação superior para que a gente possa ter esse acesso. Porque a maneira daquele que está sobre a montanha, os espíritos também, entre aspas, estariam sobre a montanha, né? Mas é uma maneira de falar, né? É uma comparação. Que, na verdade, quando o espírito evolui, ele vai evoluindo, ele tem uma percepção maior sobre o tempo, sobre o futuro, sobre tudo isso, né? Essa comparação teve por finalidade mostrar simplesmente que esses acontecimentos, para uns estando no futuro, estão no presente para outros, e podem, assim, serem preditos, o que não implica que o efeito se produza da mesma maneira. Então, o que ele, com esse exemplo, ele quer dar uma demonstração, né? Uma comparação para mostrar como é que acontece o que está no futuro, o que está no presente, né? Que ele vê o todo. Portanto, para desfrutar dessa percepção, o espírito não precisa ser transportado para nenhum ponto no espaço. Então, para que ele possa fruir, né? Como a gente falou, né? Ali, para não confundir com fluir, a gente não precisa estar nos lugares, né, em cada um deles, não. De um ponto só tem a percepção de tudo, né? Aquele que está na Terra, ao nosso lado, pode possuí-lo em toda a sua plenitude, como se estivesse a 1000 léguas de distância, enquanto não vemos nada além do nosso horizonte visual. Como a visão dos espíritos não é produzida da mesma maneira, nem com os mesmos elementos que os do homem, o horizonte visual desses é muito diferente. Então, comparado com o homem, a visão dos espíritos é muito mais abrangente, mas muito mais, né? Agora, esse é precisamente o significado que nos falta para podermos concebê-lo. O espírito comparado ao encarnado é como o vidente, aquele que vê, né? Comparado ao cego. Então, olha só, a gente não enxerga mesmo, né? Essa que é a verdade. Além disso, devemos considerar que essa percepção não se limita à extensão, mas abrange a penetração de todas as coisas. Reiteramos, uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. Quanto mais desmaterializado o espírito, mais preocupado com as coisas espirituais do que material, né, desencarnado, ele pode
Isso é parte da faculdade desses espíritos, nessas condições. Quanto mais elevado, mais apresenta-se essa faculdade. A encarnação a amortece. Então, o espírito tem essa capacidade de ver mais longe e tudo, prever o futuro. Quando ele é encarnado, o corpo dá uma atenuada, né? Amortece essa habilidade, sem cancelá-la completamente. Um pouquinho ele vai ter, né? Porque a alma não está trancada no corpo como em uma caixa. Então, o corpo, o espírito, ele, né, a alma, na verdade, ela está em contato com todos os espíritos que estão à volta. Então, nesse caso, ela tem percepções, tem intuições, tudo isso. Então, a mediunidade dela, que foi, não a mediunidade, mas essa capacidade de ver o futuro, como espírito superior, ele não vai ter aqui. Porque para ele enxergar, para ele ter aí qualquer capacidade, ele teria que ir explorar isso, né? Teria que ir até para levar adiante, né? A encarnação a amortece, né? Como a gente falou. Então, ela vai ter um pouco de intuição. O encarnado o possui, embora sempre em menor grau do que quando está completamente desligado, quando está desligado da matéria. Por isso que o sonâmbulo ele consegue enxergar, porque ele não está embotado, aprisionado pela matéria, pelo corpo, né? É isso que se dá, é isso que dá a certos homens um poder de penetração que os outros não têm. Uma maior acuidade da visão moral, uma compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Então, para algumas pessoas, eles têm essa capacidade de ver o futuro, porque não estão tão ligados, não estão tão ligados ao corpo físico, né? O espírito encarnado não apenas percebe, mas também preserva a memória do que viu no estado de espírito livre. Então, ele pode ter visto tudo, né? Mas ele mantém depois, ao despertar, mantém na memória o acontecimento, né? Aquilo que ele presenciou. E essa memória é como uma figura que reflete o seu pensamento. Durante a encarnação, o espírito vê, ainda que vagamente, como através de um véu. No estado de liberdade, né, que é a emancipação da alma, vê e compreende claramente. O princípio da visão não é externo a ele, mas está nele. Então, é o espírito, é a alma que pode ter essa visão. É por isso que ele não precisa da nossa luz externa. Por causa do efeito do desenvolvimento moral, o círculo de ideias e concepções se expande, né? Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, quer dizer, esse desapego cada vez mais que é material, é purificado dos elementos densos que alteraram a delicadeza das perturbações. Então, é como que o perispírito está embotado, né, dessa, é, disso que o corpo físico mantém, né? Então, à medida que ele vai se desmaterializando, que ele vai se evoluindo, vai crescendo, progredindo espiritualmente, então ele vai estar sendo purificado desses elementos densos. O seu perispírito vai ficar cada vez mais refinado, vamos dizer assim. Dessa forma, é fácil estender que a expansão de todas as faculdades resulta do progresso do espírito. Viu como é que funcionam as coisas? Nós temos que ter isso em mente, que nós temos que evoluir para que a gente conquiste
aquilo que a gente veio para fazer, aquilo que é do espírito, conquistar a felicidade. O item número 9, que é o penúltimo, né, é o grau de amplitude das faculdades do espírito que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. E dentre elas está aí a mediunidade, né? Então, mas falando propriamente só disso, da presciência, que é uma das faculdades, né, do espírito, então, essa esse grau de progresso, esse grau de amplitude das faculdades do espírito, né, ela que vai nos, assim, é resultado da nossa condição espiritual. Todavia, essa aptidão não é consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. Então, são coisas diferentes, a inteligência e essa presciência. A ciência comum não a dá. É por isso que se vê nos homens, que se vê homens de um grande saber que são cegos para as coisas espirituais, como outros o são para as coisas materiais. Então tem gente que não dá valor nenhum para a matéria, e tem outros que não aceita de jeito nenhum as coisas espirituais. Isso tem a ver com seu progresso, ainda pouco desenvolvido nesse sentido, ao passo que se vê pessoas de uma instrução e de uma inteligência comuns compreendê-los com a maior facilidade, o que aprova, o que prova que eles tinham a intuição prévia. Então, essa intuição já vem com eles, né? Essa faculdade. Então, para eles, eles conseguem ter mais facilidade para essas previsões, né? Que é o assunto que nós estamos falando aqui. É entre eles uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, quer nas suas existências anteriores, como outros têm a intuição das línguas e das ciências que possuíram. Então, ou nós trazemos isso no nosso espírito, né? Ou a gente, assim, se preparou, né, para que a gente possa exercer essas faculdades, né? A faculdade de mudar seu ponto de vista e de tomá-lo do alto não dá somente a solução do problema da presciência, dá também a chave da verdadeira fé, da fé sólida. É também o mais poderoso elemento de força e resignação, porque então a vida terrestre, aparecendo como um ponto na imensidão, compreende-se o pouco valor das coisas que, vistas de baixo, parecem tão importantes. Então, assim, a gente encarnado aqui, que é como se estivesse na parte mais baixa, né, em relação ao progresso espiritual. Então, se a gente está aqui, a gente dá valor extremo para as coisas materiais, quando que as coisas do espírito a gente não dá tanto valor. Os incidentes, as misérias, as vaidades, tudo isso que vai acontecendo na nossa vida, né? Se reduzem à medida que se desenvolve o imenso e esplendoroso horizonte do futuro. Então, é o futuro que importa para a gente. Porque o que passa aqui, né? E não é pouco, né? Então, é tudo parte da nossa vida, e aí a gente tem uma compreensão melhor sobre isso. A gente não dá tanto valor para isso. Ah, mas é difícil, eu perdi não sei quem, eu tenho essa situação. Então, sim, mas com a visão de futuro, nós vamos perceber que é muito mais, como é que eu diria assim, palatável, é muito mais assim, dá para engolir mais fácil as coisas que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, né? Aquele que vê assim as coisas desse mundo fica muito pouco ou nada atingido pelas vicissitudes, e por isso mesmo ele é tão feliz quanto possa ser aqui na Terra. Então as dificuldades passam a ter uma outra conotação, né?
Por isso a importância do conhecimento, da fé, que é o que Kardec nos apresenta. É preciso, pois, lamentar os que concentraram seus pensamentos na estreita esfera terrestre, aqui, só aqui, né? Porque experimentaram ou experimentam com toda a sua força o impacto de todas as atribulações que, como outros tantos aguilhões, os atormentam sem cessar. Vamos ver aqui o que tem de observação, 201, que eu acredito que seja do editor. É a nota do editor. Para os espíritos imperfeitos, nesse ou no outro mundo, em virtude do sofrimento moral inerente à sua condição, o tempo parece devagar. Então, passa muito devagar. E à sua frente, as eternidades se estendem sem que possa deslumbrar um fim. Já o espírito em progresso sente-se feliz observando o desenrolar de suas conquistas dia a dia. Segundo essa teoria moral espírita apresentada por Allan Kardec, Deus dá aos espíritos, além da liberdade plena, a medida natural das consequências de suas leis universais e imutáveis, em virtude das escolhas, permitindo uma evolução intelectual e moral autônomas, ou seja, sem nenhum vínculo, independente de recompensas ou castigos contingenciais, como falsamente imaginam as doutrinas religiosas ancestrais. É porque boa parte das religiões, né, dessa, como a gente chama de doutrinas religiosas ancestrais, elas acreditam, boa parte delas, num céu, né? Se a gente não falhar, então a gente vai parar no céu. Caso contrário, a gente vai para o inferno, um lugar de muito, muito sofrimento. Então, era isso que a gente tinha para a lição de hoje, né? Para o estudo de hoje, do livro A Gênese. E eu agradeço muito por você ter assistido essa sessão de estudos e rogo a Jesus para que te ampare e te proteja, juntamente com todos os seus familiares, amigos, encarnados, desencarnados, todos, enfim. Então, que tenhamos uma nova oportunidade no futuro aí, que a gente vai ter onde a gente tenha nova sessão de estudos. Muito obrigado.